Em fevereiro, próximo mês, é voltado para a conscientização do Alzheimer. A doença é a causa mais comum de demência e, na maioria das vezes, atinge os idosos. Sobre o assunto, eu vou conversar agora com a geriatra Juliana Silveira. Doutora Juliana, quando a pessoa percebe que está no começo essa doença, o Alzheimer? Boa noite para a senhora. Boa noite, Gilvan. Então, é um tema muito importante. Os primeiros sintomas da doença de Alzheimer, principalmente esquecimento para fatos recentes. Então, você está conversando, esquece a palavra que vai dizer, esquece onde guardou os objetos, começa a fazer coisas que você não fazia antes, vai no mercadinho, não lembra o que vai comprar. Por exemplo, deixa o fogão ligado, a torneira aberta. Muitas vezes a pessoa que está com o início da doença, ela não tem percepção do próprio esquecimento. Então é muito importante que o familiar, né, ou as pessoas que estão próximo, que percebam, que busque o atendimento médico, a investigação. E a partir desses sinais, doutora Juliana, o que é que a pessoa deve fazer, a família dessa pessoa pode fazer? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é procurar assistência médica, porque esses são sinais de declínio cognitivo, de alteração das funções cognitivas, que é memória, linguagem, enfim, que pode ser Alzheimer ou não, tem várias outras causas também. Então, o primeiro é a síndrome demencial, você observa que há alteração cognitiva, então você deve ir ao médico fazer uma investigação da causa daquilo. Existem causas, inclusive, que são reversíveis. Existem exames que fazem diagnósticos bem mais precisos do que anteriormente nós tínhamos da doença de Alzheimer. E uma vez feito o diagnóstico, iniciar tratamento, porque apesar da doença não ter cura, ela tem tratamento e a gente consegue otimizar a funcionalidade, otimizar e dar qualidade de vida, né? Aquele indivíduo e a toda a sua família, porque é uma doença que envolve toda a família. E como é esse tratamento, doutora Juliana? Muitas vezes as pessoas pensam que esqueceu, deixa para lá, foi um esquecimentozinho tolo, mas a verdade é que às vezes não é um esquecimento tolo, já é o início dessa doença. Com certeza. E olha, só a título de conhecimento, antes da doença de Alzheimer, existe um pré-Alzheimer, que a gente chama de comprometimento cognitivo leve. Então, entre o que é normal e Alzheimer, já existe um pródromo, já existe um estágio prévio. Então, a gente não pode atribuir esquecimento à idade. Se você tem um esquecimento que está chamando atenção, que está sendo, a pessoa está mais repetitiva, está sendo uma coisa que está trazendo um certo desconforto, você deve realmente levar para investigar. E para tratar, a gente usa medicamentos, existem remédios hoje que freiam a velocidade de progressão da doença, que melhoram os sintomas por um tempo, que melhoram a funcionalidade, que melhora a alteração de comportamento, porque junto com esses sintomas de esquecimento, você pode ter alterações de comportamento, como irritabilidade, inquietude, distúrbio do sono, delírios, alucinações, entre várias outras questões. E também a gente orienta a fazer uma reabilitação cognitiva. É um tratamento onde a gente precisa fazer o estímulo cerebral. Do mesmo jeito, alguém que sofre um acidente vascular encefálico, né, um derrame, que precisa fazer uma fisioterapia para recuperar, vamos dizer assim, um membro, uma função de um membro, você, quando tem doença de Alzheimer, você precisa fazer um estímulo cerebral para tentar repor alguns neurônios, fazer uma nova rede neuronal, né, através da neurogênese, criar novos neurônios, criar estratégias para manter funcionalidade. E normalmente esse estímulo cognitivo é feito com a terapia ocupacional, habilitada para isso. E a gente diz sempre que é muito importante, a família precisa prover este tratamento para o seu paciente, porque a doença de Alzheimer hoje, ela está relacionada a uma vida com incapacidade muito maior, por exemplo, do que o câncer, muito maior, por exemplo, do que o diabetes. Então não tem porquê, ou do que quedas, enfim, é uma doença que incapacita e que você pode viver muitos anos, né, incapacitado. Vamos falar agora, doutora Juliana, da faixa etária. Numa residência, numa casa, uma pessoa tem o mal de Alzheimer, certo? Pode transmitir para outras pessoas da família também, aquelas pessoas que estejam em casa?
Então, dois fatores de risco para a doença de Alzheimer. Um é a história familiar. Se você tem na família seu pai, sua mãe, você tem uma chance maior de desenvolver 3 vezes mais do que as pessoas que não têm história familiar positiva. E quanto mais velho for, quanto maior for a idade, bem maior é o risco de desenvolver a doença de Alzheimer. Então, uma pessoa que tem 60 anos, ela tem 1% de chance, e uma pessoa que tem 85 anos, ela tem 40% de chance de desenvolver a doença de Alzheimer. Eu gostaria que a senhora enfatizasse mais aí, doutora Juliana, o tratamento. Vamos falar do tratamento agora do Alzheimer. Então, o tratamento ele inclui o medicamento. A medicação, ela tem o objetivo de melhorar sintomas, então dar uma melhorada ali na cognição, uma melhorada no comportamento por um tempo. Ela freia a velocidade de progressão, porque a doença ela vai evoluindo, ela tem a fase 1, a fase 2, a fase 3. Então, se a doença ia evoluir em 5 anos, aí com o medicamento ela evolui em 10, então você vai frear a velocidade. O remédio ele não estaciona nem recupera, ele freia a velocidade de progressão. Mas associado ao medicamento, a gente precisa fazer o estímulo cognitivo, reabilitar, fazer um trabalho com a mente, né? Então você tem que botar o cérebro para funcionar, para tentar recuperar alguns neurônios que foram perdidos, ou criar estratégias para que outras áreas assumam determinadas funções que foram perdidas. Esse tipo de trabalho a gente chama de reabilitação cognitiva. Reabilitação cognitiva. Então, nós temos os terapeutas ocupacionais que fazem, neuropsicólogos, especialistas em reabilitação neurocognitiva. Então, é muito importante que esse tratamento seja casado. Além disso, temos que cuidar também da parte motora, do exercício físico, quando não é possível a fisioterapia, porque na doença de Alzheimer, com o tempo, você vai ter um prejuízo da motricidade, você vai ter um prejuízo da funcionalidade. Então, para você retardar isso, então você vai ter um trabalho em equipe, é o médico, é o terapeuta ocupacional, é o neuropsicólogo, é o educador físico, um trabalho de apoio psicológico, psicossocial com o familiar, porque é uma doença que a pessoa perde totalmente sua dependência, sua autonomia, então ela passa a depender totalmente de outra pessoa, e aí essa outra pessoa normalmente fica sobrecarregada, sofre o que a gente chama de estresse do cuidador, e é um paciente que pode ter alteração de comportamento também, comportamentos antissociais, que geram um estresse muito grande. Então, para tratar bem, a gente precisa ter esse olhar muito amplo, tá? Então, um paciente ou uma pessoa que precisa do apoio de uma equipe completa que possa cuidar exatamente de todas essas questões. E aí a gente vai conseguir, sim, otimizar a qualidade de vida da pessoa e da sua família. Doutora Juliana, vamos falar agora da prevenção. Eu gostaria que a senhora explicasse. Muito importante isso. A gente sabe hoje que a gente consegue, sim, diminuir o risco de ter doença de Alzheimer, que isso é fazer prevenção. Para a gente diminuir o risco de Alzheimer, a gente vai precisar, primeiro, trabalhar bastante a mente. Durante toda uma vida, trabalhar e diversificar as atividades, tem que ser diversificadas para que você trabalhe grupos de neurônios diferentes, para que você amplie suas redes neuronais e você crie o que a gente chama de reserva cognitiva. A reserva cognitiva hoje é o que mais protege o cérebro contra a doença de Alzheimer. Associado a isso, a atividade física aeróbica é muito importante, porque ela melhora o fluxo cerebral, nutrientes, oxigênio, vai ajudar a formar essa nova rede neuronal, a ajudar a aumentar as sinapses neuronais. Então, a atividade física é muito importante. Controle dos fatores de risco cardiovascular. Então, manter diabetes bem controlado, hipertensão, colesterol, não ser sedentário, não fumar, não beber, importantíssimo, porque lesões vasculares, pequenas isquemias, pequenas doenças de pequenos vasos, microangiopatias, pioram uma doença de Alzheimer. Então, a gente precisa manter bem controlados os fatores de risco cardiovasculares. Esse é outro ponto. Depressão e fatores estressores emocionais precisam ser tratados o quanto antes, porque nós sabemos que depressão hoje é um fator de risco para a doença de Alzheimer, já que o sistema límbico, que é a área das emoções, é grudado no hipocampo, que é a área da memória. Então, quando você tem baixo fluxo ali no sistema límbico, você acaba atingindo o hipocampo,
e você acaba causando também um declínio cognitivo. Então, é muito importante que a gente faça exercício mental o tempo todo, treinamento o tempo todo, desafie a mente o tempo todo, e não é com atividades rotineiras, não é fazendo atividades no seu trabalho, você tem que sair da zona do conforto, você tem que queimar neurônios, você tem que estressar seu cérebro, você tem que fazer atividade física aeróbica frequentemente, regularmente, controlar, manter sua saúde bem controlada, os fatores de risco cardiovasculares, e tratar a depressão, além de ter uma alimentação saudável, que eu não falei, uma alimentação rica em antioxidantes, diminuir industrializados, ter uma refeição mais baseada em alimentos naturais, em alimentos mais saudáveis, diminuir sal, açúcar e gordura da alimentação. Com certeza, doutora Juliana. Muito obrigado pela sua entrevista. Aqui eu conversei com a doutora Juliana, a geriatra Juliana Silveira, a quem agradecemos. Uma boa noite para a senhora, viu? Muito obrigada a vocês também. Obrigado. À disposição.